Mas eu gosto muito dessa mudança por 2 pontos. Tem o ponto que eu particularmente me preocupo com as pessoas que trabalham na área. Seja, até o próprio mangá, eu sou a favor de mudar a periodicidade. Geralmente está sendo 3-1, né? Eu Já tem uma concordo, semana cara. sem. Se fosse mensal, não me importaria. Vira mensal, vou perder conteúdo, mas quem trabalha com isso fica mais tranquilo. O Oda cuidar da saúde dele, depois de todos os baques aí que ocorreram nos últimos tempos, ele deu para perceber que afetou bastante ele também, né? Os outros mangakás que acabaram partindo. E não só pela parte dele, mas também pela parte da comunidade, que eu acho que mudando essa periodicidade para não ser mais semanal, constantemente o ano todo, o público também perde um pouco dessa acelero. Porque tá todo mundo meio acelerado demais o tempo todo. E tá todo mundo acelerado demais em todas as áreas da vida. Então eu acho que essa você pode pelo menos dar uma segurada para você curtir, apreciar. Apreciar. A parte do... Degustar. Faço bastante o conteúdo semanal do mangá, mas para mim a parte que tem bastante valor é você voltar para temas que já aconteceram, que agora já amadureceram, já ganharam outro corpo, você conseguir revisitar aquelas histórias e dar novos significados para ela. Então acho que com essa mudança, você tem esse tempo para olhar aquele arco lá de trás e falar, pô, isso aqui, vamos pensar um pouco mais sobre esse negócio aqui. Será que isso aqui não significava outra coisa? Tanto que eu acho que os melhores vídeos que eu fiz de One Piece são de 6, 7 anos depois de um acontecimento. Tipo, não era... Quando você revisita. Não era uma simultâneo. analogia ali dentro Que às vezes você não consegue ver no semanal. Você vai precisar Sim. de uma outra referência na vida, vai precisar Isso. passar por uma situação, assistir uma outra coisa. Aí você fala, isso aqui Pode me lembrou One Piece lá. Então deixa eu reassistir aquele arco de 10 anos atrás. E agora vai ter mais tempo para todo mundo fazer isso. Tanto a gente como criador, quanto o público de ter mais tempo de amadurecer o que está assistindo também. Assim, E eu vou voltar a conectar com vocês porque ela sabe disso. Eu falei para ela há pouco tempo. Não abri tão cedo isso para ninguém, mas eu passei mal. Eu tive um burnout muito sério. Caramba. Deu uma crise gigantesca. Não, já acabei com as minhas aqui. Mas hoje eu estou bem. E assim, não foi programado largar o One Piece. Eu fui largando conforme as minhas reações corporais e comportamentais, assim. Porque descobriram que a parada tem que acontecer e vem, e vem, e vem. Vou pontuar aqui uma coisa. É maravilhoso trabalhar com One Piece. É o sonho da minha vida realizado. Mas, ao mesmo tempo que é o sonho, não é nem sombra de quando foram os primeiros arcos, que já tinha um hype legal, estourou a dublagem, voltamos a ter sucesso com uma dublagem a nível de Dragon Ball, de Yu Yu Hakusho, de Cavaleiros. E assim, com todo respeito, que são fatos, né? Com todo respeito aos outros animes, e Naruto também, nos últimos tempos nenhuma dublagem faz esse estouro como One Piece faz. E não é pela dublagem só. A dublagem a gente trabalha com muito carinho e muito empenho. Claro que tem a força da melhor obra do mundo. Mas o que aconteceu? Vai ficando bom, vai acontecendo, vai tendo preocupações. Eu também preciso descansar um pouco, mas preciso deixar alguém cuidando. Mas a preocupação acontece porque eu fico fazendo vistoria do que está acontecendo. Largar o osso é difícil. Acontece de ter erros, porque as pessoas não acompanham desde o começo, está tudo certo, eu vou atrás, vou fazer, vou acontecer, vem questionamento disso, por que usou o termo daquilo. E beleza, você tem gás, só que sua vida continua. E quanto mais velho você fica, mais problemas você tem. E aí a gente chegou nesse ponto que a gente parou de gravar, eu já estava riando já. E aí, em abril, comecei com o mangá. Larguei o mangá. Em abril. Desde abril eu não leio um capítulo de One Piece. Caramba. Então, por isso que eu falei, as reações foram naturais, não programadas. A gente tem a nossa tour para o Japão, que é a Grand Tour, inclusive vai ter esse ano. Para quem se interessa, acessa a Grande Rota no Instagram. Agência A Grande Rota. E aí eu estava também preocupado com isso, porque tem as coisas de vendas e tudo, e logísticas e reuniões. Mas aí eu larguei o mangá. Só que eu não percebi, assim, não me veio um estalo na cabeça. Eu não percebi que eu já tinha largado de acompanhar Egghead.
Então eu vi Egghead no começo só, a animação. E aí o que acontecia? O amor ainda estava comigo, porque teve a troca de voz do Frank, fui ver como é que estava acontecendo. Aí estourava uma coisa esperada do mangá que transformava na animação, eu ia ver. Era sempre bombardeado. E eu fui fechando coisas, porque estava me fazendo mal. E aí pressionava. Por que esse termo isso, aquilo? Termos de trabalho, qualidade nas consistências dos diálogos e tudo, e cobrança disso, técnica. Por que o som está assim? Coisa que não acontecia antes. Mas é normal. Não estou culpando ninguém. É que quanto mais sucesso a parada faz, mais as cobranças E maior chegam. tem uma overdose daquilo. E sabe? não- Os olhos todos se viram. E não é que eu não Nossa. estava preparado. Talvez o momento se chocou com outras coisas. E, cara, terminei de gravar, eu tava no meu estúdio, foi todo mundo embora. Eu me joguei assim em cima da poltrona, comecei a chorar, cara. Falei, por que eu tô chorando? E não é tristeza nem nada, é só desabei um pouco. Aí eu comecei a refletir algumas coisas mais tranquilas. Eu falei, caramba, talvez eu precise largar mesmo, Dá uma parada. porque o direcionamento mental que eu tive começou a virar carga emocional para mim. Mas hoje você não tá. Então, esses últimos você não estava como diretor de dublagem? Não, eu fiz tudo. Eu concluí o que tinha. Tudo que tinha eu concluí. É comigo. Eu joguei, matei no peito e defini a parada como sempre. Sim. E dentro do trabalho, realizando ele ali, tipo, o Carol tá gravando. É a mesma coisa como sempre foi. Uhum. Mas quando vem os externos, Quando desliga ali a maneira como a minha cabeça estava aceitando e o corpo já não era mais a mesma coisa. Tava machucando um pouquinho. E como eu falei, eu não deixei de amar, mas eu falei, talvez eu preciso dar um tempo. É igual quando a gente gosta muito de um amigo e a gente convive muito tempo com ele. E quanto mais você convive, a proximidade e intimidade cresce, os choques acontecem. E aí, às vezes, sentir um pouco de saudade é bom por causa disso. E eu tô com muita saudade. Eu vou voltar, por isso que eu falei, eu vou conectar com tudo de novo. Eu já datei isso. Até o fim do mês eu vou fazer isso. Tem muita coisa acumulada. E eu sei porque que isso aconteceu. E é normal. Uhum. Eu sempre idealizei a dublagem de One Piece querendo que as pessoas tivessem a mesma experiência fodástica que eu tive assistindo o original e lendo o mangá com os canais de vocês, assim. Só que cada vez que você assiste e cada vez que você vê, você começa a admirar as pessoas e fala, caramba, olha como tudo é da hora. Então tem que ficar da hora também, tem que acontecer isso, eu tenho que analisar mais coisas, né? Ver vozes, não sei o quê, dar mais oportunidade e tal. Então tem uma lista lá de dubladores de One Piece que já passou de 600 nomes de pessoas que já Nossa, trabalharam em One Piece já. É, gente pra caceta, né? E aí você olha, já tem um mundo da dublagem dentro de One Piece e muita gente não trabalhou ainda em One Piece. Mas aconteceu isso, mas É que às vezes é ótimo trabalhar, mas às vezes você precisa de uma válvula de escape. Sim, eu falo isso, Você Evandro. precisa mudar um pouco a frequência, porque às vezes até numa conversa normal, a pessoa chega em você e quer falar sobre One Piece e você fala... Isso. E aí eu vou pedindo desculpas falar aqui pro pessoal agora, vou em outro momento falar nas minhas redes também mais tranquilo, porque eu parei de responder quem fala de One Piece comigo.